a doutrina espírita nasce com Kardec, junto com seus amigos diletos. A doutrina espírita nasce no seio fraterno. E é como aqui, encontrando os amigos, abraçando, falando do Evangelho de Jesus com esta fraternidade. Então isso para nós é motivo de muita alegria. E na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Para contextualizar a nossa conversa, nós vamos ler um trecho do Evangelho, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 22, capítulo 7, versículo 12. Quando nós falamos de amar ao próximo como a nós mesmos, a primeira coisa que nos vem à mente é aquele adversário de nossas ideias. Nós hoje, com absoluta certeza, nós não temos mais inimigos. Nós não temos mais aquele inimigo ferrenho a nos perseguir, a perseguir a nossa família. O que nós temos hoje são os adversários de nossas ideias. Aqueles que colocam uma palavra, uma frase, que vem de encontro ao nosso orgulho e que nos deixa mal. O nosso dia não fica bem, a nossa semana não caminha muito bem. Os adversários de nossas ideias são aqueles que não alimentam a nossa vaidade, que em verdade servem de espelho onde nós identificamos o nosso próprio defeito nele. Emmanuel nos diz que esses adversários das nossas ideias, eles funcionam como fiscais proveitosos. Nós temos as nossas obrigações perante o município, perante o Estado, perante a União. E essas obrigações devem ser cumpridas a bem nosso e da coletividade. E quando nós não cumprimos, vêm os fiscais para ver se estamos cumprindo com a lei, se não, aplicam a nós uma multa, para que novamente nós trilhemos o caminho correto da lei. Os adversários de nossas ideias são os fiscais proveitosos da nossa vida. Eles vêm para verificar se estamos cumprindo efetivamente com o Evangelho, se a lição do Evangelho está na ponta da língua, ou melhor dizendo, dentro do nosso coração. Quando nós falamos desta lição, nos parece uma lição intrincada. Parece que nós não vamos dar conta dela nesta reencarnação, e às vezes nós passamos até ao largo dela. Quando nós abrimos ao acaso uma lição lá na nossa casa para fazer a prece pela manhã, quando cai o amar ao próximo como a si mesmo, nós mudamos a página, adiantamos uma à frente para ver se nós mudamos. Porque dificilmente vamos conseguir encarar Jesus na nossa prece, falando do amar ao próximo, se tenho dificuldade com relação a isso.
Mas é uma dificuldade bem interessante, que Emmanuel, nosso querido Emmanuel, nos ajuda a descortinar. Como que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? Quer dizer então que o problema não está no próximo, o problema está comigo. Como que eu vou amar alguém se eu não me amo? Como que eu vou conseguir amar alguém se eu tenho dificuldade de me amar? Eu tenho que me amar primeiro para depois amar o outro. E esse princípio ele é bem interessante, que ele se espraia na materialidade dos nossos dias. O amigo ou amiga que já andou de avião vai se recordar bem. Antes do avião decolar, o comissário vem e começa a dar alguns procedimentos interessantes de segurança de voo. E ele fala, em caso de despressurização da cabine, vai cair uma máscara. Não é assim? Ele diz assim, puxa, libera o fluxo e coloca em você primeiro. Depois você coloca no outro. Primeiro você coloca em você e depois no outro. Se aquele estiver dormindo, enfim, alguém que não consiga fazer o procedimento. Primeiro nós estamos confortáveis, seguros e depois o outro. É a mesma coisa. Para cumprir com esse mandamento, eu primeiro preciso me amar. Receber essa máscara do Evangelho para que eu possa respirar o amor de Jesus, para que depois eu vá amar o outro. Então, aquela ideia que tínhamos antes de que o problema está com o outro, nós começamos a descortinar isso. Porque é até mais fácil, de certo modo, nós colocarmos a culpa no outro, do que efetivamente olhar para nós. E como falamos, Emmanuel bem nos explica esta questão. No livro O Consolador, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, nós vamos lá na pergunta 351. Emmanuel nos diz assim: como entender o amar a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? Como entender o amar a nós mesmos, segundo a fórmula do Evangelho? E vem a resposta. O amar a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância que todos os homens são obrigados a observar. Amar a nós mesmos não será a vulgarização de uma nova teoria de autoadoração. Para nós outros, a egolatria já teve o seu fim, porque o nosso problema é de iluminação íntima na marcha para Deus. Esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio, em autoeducação, em observação do dever, em observância às leis de realização e de trabalho, em perseverança na fé, em desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de outros processos para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Necessitamos encarar esta nova fórmula, o amar a nós mesmos, conscientes de que todo o bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realidade de uma só lei, que é a do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus nosso Pai. Vejam que interessante, né? O amar a nós mesmos, como é profundo, e como tem tanta coisa que nós devemos fazer, e é por isso que nós temos dificuldades com aquele adversário de nossas ideias. Se passasse aqui uma criança
e realizasse uma traquinagem, uma ofensa pueril, nós levaríamos numa boa. Mas se um adulto fizesse o mesmo comentário, o nosso orgulho sairia ferido. Nós não teríamos a mesma observação que uma criança. E por que será? Porque o adulto tem discernimento e a criança não? O nosso objetivo é o mesmo. As horas do dia vão se sucedendo da mesma forma, para a criança, para o adulto e para todos nós. E Emmanuel então vem nos dizer que o amar a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de oração e de vigilância. Olha como ele começa, né? Amar a nós mesmos, oração e vigilância. Por que será? A oração nos liga a Deus, nosso Pai. A oração nos liga a Jesus. A oração nos obriga a viver a intimidade com Jesus. Mas não é aquela oração simplesmente lida, decorada, em que fechamos os olhos e fazemos, terminamos e vamos embora. Não. A oração efetivamente realizada é aquela que nós vivemos na intimidade, entramos na intimidade de Jesus, lembrando as suas passagens, como se Ele estivesse à nossa frente, como se Ele estivesse nos abraçando, nos beijando. Ele nos conhece, sabe cada parte do nosso coração, do nosso pensamento, do nosso comportamento, das nossas atitudes perante as coisas da vida. Então é com Ele que realizamos aquele momento de coração a coração, aonde nós tiramos as nossas máscaras, os nossos eus, o nosso orgulho, a nossa vaidade, despimos daquilo que somos na terra hoje, passageiramente, do cargo que exercemos, dos bens que nós temos, para vestir as sandálias e túnicas humildes, do mesmo modo que Ele há 2000 anos passou pela terra. Esta é a oração. E Emmanuel vai mais adiante, ele fala da vigilância. Quando nós falamos de vigilância, nós lembramos de sentinela. Dá a impressão que quando Emmanuel fala da oração que nos liga ao Divino Amigo Jesus e da vigilância, ele quer nos dizer: ligue-se a Deus e a Jesus e fique na sentinela, na observação. Mas não é bem assim. O próprio Emmanuel, no livro Sentinelas de Luz, que comenta a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, ele nos ensina o que significa vigilância, a vigilância com Jesus. Ele nos diz assim: vigilância não quer dizer o olho aberto para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus, a fim de substituir o mal pelo bem. Olha que interessante. Quer dizer olho aberto, não quer dizer olho aberto para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus, a fim de substituir o mal pelo bem. E olhem agora: em silêncio, onde quer que se encontre. É indispensável não desperdiçar emoções ou distrair energias em problemas desnecessários. Quer dizer que a vigilância, quando nós vemos alguém que não compactua ou que não compartilha, melhor dizendo, ainda com os passos do Divino Amigo, nós não devemos olhar com o mal. E às vezes nós temos esse hábito. Nós observamos e vamos exercitando aquele mal, aquela pontinha, aquele cisco que nós identificamos em desconformidade no coração do outro, e nós vamos praticando um exercício de maldade com ele. Nós vamos batendo aquela bola: ele fez isso, ele faz aquilo, ele é assim, mas ele já fez isso aqui lá.
E essa é a nossa interpretação de vigilância. Mas Emmanuel vem nos ensinar que a verdadeira interpretação da vigilância é substituir o mal pelo bem. De que forma? Em silêncio. Em silêncio. Não só no silêncio da boca, mas sobretudo no coração. E como será e por que será que isso nós devemos fazer? E Emmanuel falou mais abaixo. É indispensável não desperdiçar emoções ou distrair energias em problemas desnecessários, porque quando nós começamos a observar, é desnecessário, nós perdemos tempo, nós perdemos o raciocínio daquilo que nós fazemos, nós perdemos efetivamente o objetivo do nosso dia, da nossa vida. Então, Emmanuel começa nos ensinando o que é o amar a nós mesmos, falando da oração e da vigilância, que todos nós somos obrigados a observar. Quer dizer que amar a nós mesmos não é aquela coisa de colocar uma roupa, nos produzir materialmente, não. É começar com Jesus. Oi? Ah, entrou de novo? Acho que está querendo ouvir o Evangelho. Então Emmanuel começa a nos dizer que para amar a nós mesmos nós precisamos de oração, de ter aquele norte que nos ligamos ao Divino Amigo Jesus, e a vigilância, que é quando nós substituímos o mal pelo bem de forma silenciosa, para que evitemos desperdício de tempo. E Emmanuel continua a nos dizer: esse amor, portanto, deve traduzir-se em esforço próprio. Olha que interessante, esforço próprio. Quer dizer, nós não dependemos do outro, nós não devemos depender do outro. O amar a nós mesmos, nós não devemos esperar do outro que faça por nós aquilo que devemos fazer. Nós temos que ter o nosso mérito pelo nosso esforço. Emmanuel ainda nos diz em autoeducação. Significa saber quem você é, entender seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Os amigos e as amigas já pararam para pensar nisso? Quem sou eu? O que eu tenho feito de comportamento? O que eu tenho materializado à minha volta, vindo do meu pensamento? André Luiz, no nosso lar, ele nos narra os rios do nosso lar, o rio de nosso lar. E ele fala que na terra os rios são poluídos, porque representa em verdade a materialização do pensamento. E é bem verdade. E isso é facilmente perceptível quando nós vamos, por exemplo, para São Paulo e nos deparamos com o Tietê. Aquilo ali é a materialização do pensamento do homem, porque alguém está deixando de cumprir com a sua obrigação, por interesses escusos. É a corrupção, é a falta de educação e por aí vai. Quando nós passamos por determinadas localidades, nós vemos as casas, os muros pichados. Aquilo ali representa o quê? A materialização do pensamento, a falta de organização, a falta de sentimento. E Emmanuel então nos fala, da importância da autoeducação, de se conhecer. Como que eu vou amar ao outro se eu não me conheço? Se eu não sei os limites do meu sentimento, do meu comportamento, o que eles estão em verdade materializando à minha volta, se eu estou esbarrando alguém para ferir, se eu sou inconveniente, se quando eu entro num ambiente, eu altero o ambiente de uma forma negativa.
Como que eu vou amar ao próximo se eu não me conheço? Se eu não sei daquilo que eu materializo à minha volta, do meu pensamento, do meu comportamento? Mais adiante, Emmanuel nos fala, em observação do dever. Nós temos que cumprir com a nossa obrigação, com o nosso dever. Todos nós temos os nossos deveres. E de nada adianta nos esquivarmos dele, porque quando isso nós fazemos, nós estamos descumprindo regras que servem, nada mais, nada menos, para melhorar o convívio social. No fundo, eu estou pensando apenas no eu. Como que eu vou amar ao outro se eu não gosto dos deveres que são compelidos à minha pessoa? Eu estou sempre dando aquele jeitinho brasileiro para escapar daqui, de lá, ou até mesmo acolá. E vou passando, parece que ninguém vê. A certo ponto, as leis dos homens na terra, os códigos, até passam despercebidos, mas na lei do amor que rege o universo, onde o dever está lá num artigo, e quando nós deflagramos esse artigo, nós respondemos mais adiante. Emmanuel ainda nos fala em obediência às leis de realização e de trabalho. Olha que interessante, obediência às leis de realização e de trabalho. Todos nós viemos nesta reencarnação para trabalhar e para realizar. Todos nós. Se nós olharmos a nossa trajetória, do berço até o presente, algo nós construímos, algo nós realizamos. E nós temos que verificar isso. Se nós olharmos e não vem à mente agora, ou nos próximos 33 segundos, é porque tem alguma coisa errada. Eu lembro do que eu jantei ontem, mas eu não lembro das minhas realizações. Nós precisamos parar e pensar nisso. O que eu tenho feito? O que eu tenho contribuído? Dentro, primeiro, da minha família? Será que eu tenho plantado sementes de fraternidade, como Kardec fez? E que hoje estamos bebendo da fonte fecunda infinita, de lá da França, aqui, entre os amigos. As leis de realização e trabalho. Nosso amigo Emmanuel Alves, lá da cidade de Conquista, o Mané, carinhosamente conhecido como Mané, certa feita estávamos lá visitando a casa existencial Vicente de Paulo, e ele passou, incorporado no Espírito, nos disse assim: quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. E essa expressão, ela é ampla. Quem não trabalha o seu íntimo, vai dar trabalho. Quem não trabalha efetivamente, vai dar trabalho na previdência social. Quem não trabalha bem do outro, a certo tempo, o outro irá cobrar. E assim vai. É por isso que Emmanuel nos fala que amar ao próximo é que nós façamos algo de bom na vida, para que os outros possam se alimentar do nosso trabalho e da nossa realização. Alguém aqui trabalhou, e muito, para a construção desse ambiente, e somos gratos hoje a essa pessoa. Nós às vezes esquecemos, quando entramos aqui, de agradecer. Talvez o pedreiro, o ajudante, anônimo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas ao coração não. Devemos fazer uma prece a eles, a todos que trabalharam aqui, para que hoje aqui estamos a desfrutar desse ambiente. Começamos bem a amar ao próximo. Emmanuel mais adiante nos diz o seguinte, em perseverança na fé. E a fé aqui é a fé raciocinada. Não é a fé mórbida, aquela que nós falamos que temos, mas na primeira dificuldade nos esfacelamos como uma borboleta ao breve encontro de uma leve brisa. Não, a fé é a fé raciocinada. Nós devemos bem entender aquilo que nós estamos passando.
se é um tormento voluntário causado pelas minhas próprias mãos, se tem raízes mais profundas em reencarnações passadas, mas de qualquer forma, aqui estou para bem resolvê-las com a perseverança na fé. Emmanuel nos diz ainda, com um desejo sincero de aprender com o único mestre, que é Jesus Cristo. Aprender. Quer dizer, nós não vamos virar anjos de um dia para o outro, mas nós vamos aprendendo com Jesus. Aliás, o único momento do Evangelho em que Jesus nos pede pressa é para ter com os nossos inimigos. Os demais itens, as demais lições, Ele não nos pede pressa, porque Ele nos conhece. E aí nós vamos o quê? Aprender com Jesus, com o Evangelho. E aprender com Jesus não é apenas na teoria, é sobretudo na prática, através da caridade. Emmanuel ainda continua a nos dizer assim: quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra, e a luz não necessita de processos outros para revelar a verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesmo. Isso quer dizer o quê? A luz própria. Nós temos que ter luz própria e não caminhar com a luz do vizinho, não caminhar com a luz daquele que está à nossa frente. Nós temos que ter luz própria, nós temos que realizar as nossas coisas pelos nossos esforços, nós temos que ir buscar o conhecimento da doutrina espírita, nós temos que estudar o Evangelho, bem compreender o Evangelho, buscar na caridade o elemento fundamental da vida. Emmanuel nos diz que a caridade é o exercício efetivo do amor. Então é lá que nós começamos a conhecer e ter contato com amor para amar ao próximo. Vejam que interessante, nós temos a luz, pelo simples fato, e não é só por isso, somos filhos de Deus, nosso Pai, e trazemos o gen celestial dentro de nós. Em algum momento da nossa trajetória, nós tisnamos, nós formamos uma couraça que não irradiamos a luz como filhos de Deus. E aí nós vamos lembrar do apóstolo Paulo, que numa mesma passagem pela terra, perseguindo os cristãos, porque assim entendia ser o caminho correto, encontra Jesus às portas de Damasco, cai do cavalo, Jesus diz a ele: entra em Damasco e coopera. E ele aceita o propósito que Jesus teve com ele. E nós, da mesma forma, porque se nós queremos entrar em Damasco para mudar a nossa trajetória de vida, nós temos que aceitar a proposta de Jesus. Se Jesus, ali do quadro, aqui passasse por nós e dissesse do chamado que cada um tem nesta vida e os convidasse a mudar a chavinha e dizer: entra em Damasco, entre na sua vida, na verdadeira vida que veio para ter, correríamos ou de fato entraríamos em Damasco? Se aqui abrisse uma tela, como o Tiago projetou para nós, e nós olhássemos e observássemos tudo aquilo que irá acontecer no futuro conosco, se aderirmos ao plano do Mestre, como passaram aqueles de outrora, Simão Pedro, o próprio Paulo e tantos outros, como que nós faríamos? Sairíamos correndo ou daríamos a nossa contribuição para que milênios depois alguém possa beber da fonte fecunda e infinita do Evangelho? Acho que nós pediríamos um prazo de 30 dias para pensar no assunto, né? Com mais 30, entraríamos com uma petição para requerer a dilação do prazo para mais 30. Em verdade, Jesus tem um propósito para cada um de nós. É aquilo que viemos realizar pela força do nosso trabalho, pela força da nossa boa vontade,
e por aquilo que nós já vivemos em reencarnações passadas. Nós viemos para esta reencarnação não apenas para chegar no centro espírita, lembrar de Jesus, ouvir as palestras. A semana que vem é da Simone, é imperdível. E tomar o passe, a água fluida e ir embora da mesma forma que nós chegamos. Não, o propósito de Jesus, além do estudo, é a progressividade dos nossos sentimentos à luz do Evangelho. É aquilo que nós vamos abraçando e construindo de tijolinho em tijolinho, para que nós possamos entrar efetivamente no reino de Deus, para que nós possamos vencer a nós mesmos. O reino de Deus para nós hoje é vencer a nós mesmos, é dilatar os nossos limites de paciência, é dilatar os nossos limites de caridade, é dilatar os nossos limites de benevolência, de indulgência, porque assim nós vamos nos alinhando aos propósitos do Evangelho. E sempre quando nós vamos caminhando ao propósito do Evangelho, nós conseguimos amar mais o próximo, porque nós vamos vencendo a nós mesmos, e como falamos anteriormente, o próximo nada mais é do que o espelho que reflete os nossos próprios defeitos. São os fiscais proveitosos que vêm dizer: olha, você não pagou o ICMS, você esqueceu de pagar o ICMS, vou te dar uma multa. Aquele próximo que temos dificuldade, ele vem nos impor uma multa que dói lá no nosso orgulho. Respiramos, queremos fazer justiça com as próprias mãos, até pensamos em Jesus para que ele possa até sofrer uma corrigenda de algum fato materializado na sua vida, que possa tirar alguma coisa dele para justificar a grande justiça que foi feita, e nos encarando como vítimas daquele processo todo. Quem nunca pensou isso? Quem nunca pensou assim, né? E nós vemos Emmanuel nos falar justamente o contrário, que o problema está conosco, que sempre quando vamos dilatando os nossos limites, cumprindo com os nossos deveres e obrigações, sempre que nós nos alinhamos à fé raciocinada, sempre que nós vamos lá na caridade, nós trazemos um pouquinho mais de amor para nós e conseguimos olhar para o próximo de uma forma diferente. De vários erros e equívocos dele, nós vamos diminuindo isso ao longo do tempo. Em verdade, o nosso objetivo passa a ser lá na frente e não agora. Já pensou se aquele inseto que aqui veio ouvir o Evangelho conosco, se nós estivéssemos irritados com eles até agora, perderíamos a grande oportunidade de sentir a psicosfera de muita paz, de muita luz e de muito amor. Às vezes na vida acontece exatamente isso. Um pequeno fato, como esse pequeno inseto, invade o nosso dia, a nossa hora, e nós vamos perdendo, como Emmanuel falou aqui, né? É indispensável não desperdiçar emoções e distrair energias com problemas desnecessários. É um inseto que entra na nossa vida, um pequeno probleminha, e nós perdemos as horas de uma forma desnecessária. Às vezes, aquilo que veio para melhorar a nossa vida, nós não conseguimos enxergar, porque estamos dando valor a uma coisa bem pequena. E por que será que nós olhamos apenas as coisas pequenas e não adiante a vida eterna, as coisas da vida eterna? Pelo materialismo que ainda trazemos dentro de nós. Emmanuel bem nos explicou como amar a nós mesmos para poder amar o próximo. E assim nós conseguimos entrar nos maiores mandamentos que Jesus nos ensinou, que se nós olharmos na essência, apenas é uma questão de educação. Educar o nosso espírito, olhar a vida eterna, e os insetos que
passeiam pelo nosso dia, terão o seu destino e a sua vida, o seu objetivo perante a natureza. Assim somos nós, todos nós temos uma importância na vida, na nossa e dos outros, e os outros têm também com a nós, e nós aprendemos com as virtudes dos outros e com as vicissitudes dos outros. Para terminar, lembramos aqui do nosso amigo lá da Santa Maria, o seu Adolfo, que bem nos ensinou. Com os maus exemplos, nós aprendemos como não fazer. Com os bons exemplos, nós aprendemos a amar. E ele ainda nos dizia assim: com Jesus é diferente. Que o divino amigo Jesus nos abençoe, nos ilumine e, acima de tudo, nos inspire para que possamos efetivamente cumprir com a nossa missão na terra. Que nós possamos efetivamente viver aquilo que viemos para ter, não apenas para conhecer à distância Jesus, o nosso amigo divino, mas viver na sua intimidade. Convidá-lo ao trabalho da caridade para construir uma ponte do presente ao futuro, com tijolinhos de amor, de esperança, de paz. Assim, é projetado para todos nós, e apenas os benfeitores amigos nos pedem para sermos a nós mesmos, para amar e ser amado, para amar e amar ao próximo, hoje, a cada dia e sempre. Que assim seja.